Bom, homens reagem de maneira muito diferente das mulheres quando eles estão estressados ou chateados. Eles tendem a se fechar, a esquecer o problema, eles não gostam de ficar falando a respeito. A mulher já reage de uma maneira diferente, ela gosta de compartilhar os problemas, ela gosta de fazer perguntas, de confidenciar, de falar, de querer uma opinião, ela sempre quer um feedback, gosta de falar a respeito, pedir opinião, pedir colo, ela se acalma desse jeito e os homens já se acalmam de uma maneira completamente diferente. O homem precisa de um tempo sozinho. Ele não quer falar sobre o ocorrido e isso não significa que ele não te ame ou que ele te ame menos. O fato dele ficar meio ausente, assim, um pouquinho distante, não quer dizer que ele não se importe com a sua parceira. E o fato dela querer falar bastante, falar o tempo todo, também não quer dizer que ela seja egoísta ou que ela só queira falar dela. São só jeitos diferentes de agir. Inclusive, mulher fala 20 mil palavras por dia, e o homem fala só 7 mil. Então, eu acho que aí já dá para ter uma base. Mulher fala mais mesmo. São só as diferenças de como homens e mulheres reagem diante das situações, principalmente as de estresse. Homens têm dificuldade em revelar o que sentem, em revelar seus sentimentos. Eles falam pouco sobre as suas emoções. Às vezes eles têm dificuldade até em nomear as emoções deles. Isso porque eles geralmente são criados assim, É como eles agem em grupo, é como a sociedade espera que eles sejam fortes, com as emoções sob domínio, Eles não podem chorar, eles não podem gritar se eles veem uma barata ou uma aranha, caso eles tenham uma fobia. Eles nunca são estimulados a revelar emoções que sejam associadas à fraqueza. Isso é coisa de mulherzinha, Você é homem, engole esse choro. Isso que homem geralmente ouve. E esse discurso é machista em todos os sentidos, Porque até para associar a fraqueza eles falam mulherzinha. É pejorativo para os meninos e para as mulheres. Agora imagine como deve ser difícil para eles, não é verdade? Veja por você. Por exemplo, você vai no cinema a primeira vez com um cara que você está afim, e aí vai assistir um romance ou um drama e de repente ele começa a chorar, soluçar. Você não vai achar esquisito? É porque a gente é acostumado a achar que o homem é forte, que o homem é protetor, que você está segura com o homem. Não ensinam as mulheres que elas podem se defender. Eles dão uma missão muito grande para o homem. Eu acho uma judiação fazer isso, porque o homem não pode ter emoção, o homem não pode ter medo, o homem não pode se sentir inseguro. Gente, isso é complicadíssimo. Aí os homens provavelmente ficam muito incomodados quando a mulher começa a chorar, ou quando a mulher começa a discutir a relação, essas coisas. As mulheres são criadas e estimuladas de maneira completamente diferente. Mulher pode chorar, mulher pode demonstrar medo, insegurança. A gente pode ficar horas fechada com uma amiga no quarto fofocando e tudo bem, Ninguém vai falar da sua orientação sexual. Nós podemos brincar de carrinho com um irmão, nós podemos jogar bola com um irmão e tudo bem, é tranquilo. Agora, se o irmão quiser brincar com a boneca da irmã, pânico total. É a cultura machista. Então, com os homens é muito diferente. E dá pra gente entender por quê. Por que eles agem de determinadas maneiras, Porque eles foram criados assim. Eles não se permitem muitas coisas que para as mulheres é absolutamente normal. Muitos homens escondem suas fantasias sexuais da parceira porque eles têm medo de magoar, ou tem a sensação de que isso é errado, ou que a parceira vai achar que ele está fantasiando com outras mulheres, que esteja traindo. Pode ser visto como uma traição ou uma falta de desejo pela parceira, mas não é. Eu falo de fantasias próprias do desejo. É claro que se o seu marido ficar fantasiando com a vizinha ou com a sua irmã, a história muda de figura. Mas tem fantasias que pode ser compartilhada assim com a sua parceira. Uma ida ao sex shop, por exemplo, pode dar uma incrementada na tua vida sexual e é uma coisa que se faz a dois, o casal, é bem legal. Muitos homens, inclusive, eles se masturbam mesmo tendo uma vida sexual satisfatória. Tem mulheres que não gostam disso, ficam inseguras, ficam achando que tem alguma coisa errada. Ele geralmente esconde esse fato porque ele tem receio que a parceira ache que o desejo por ela diminuiu, ou que ele se masturbe pensando em outra pessoa, e pode não ser nada disso. Pode ser uma maneira dele aliviar a tensão, o estresse, sem precisar de altas performances sexuais, ou um hábito prazeroso dele com ele mesmo. Tudo isso também vale para as mulheres, sabia? Homens não têm muita paciência para DR.
né? Discutir a relação não é uma coisa que deixa eles muito confortáveis. Então, o que eles fazem? Muitas vezes eles concordam com o que você está falando só para você parar de falar. Aí um tempo depois você fala para ele, poxa, mas a gente já discutiu isso e você concordou. Aí é uma saia justa enorme, ele está frito. Às vezes, por não entenderem bem as mulheres, como é que elas funcionam, qual é realmente a mensagem que elas querem passar, ou por não prestarem muita atenção no que elas falam, né? Porque às vezes fala demais, né? Quando a gente começa a matraquear é complicado, então eles dão uma desligada. Eles acabam falando qualquer coisa para você parar de falar, né? E aí às vezes eles pagam um preço alto por isso, né? Porque aí começa uma briga de verdade, porque você fica chateada porque ele não presta atenção no que você fala, mas é uma característica masculina. Óbvio que tem tudo em todas as situações. Tem homens que ouvem muito a mulher, tem homens que falam das suas emoções, que se permitem viver. A gente tá falando num geral, sem querer generalizar, mas é como a coisa se configura pela própria educação machista, né? Que está melhorando também. Funcionários da empresa Kodak Lens Vision Centers, eles realizaram uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas. E o que é que eles descobriram, né? Eles descobriram que um homem passa 43 minutos por dia olhando para 10 mulheres diferentes. Isso equivale a 259 horas ou quase 11 dias durante um ano. Eles passam 11 horas no mês só olhando mulheres diferentes, né? Então, entre os 18 e 50 anos, os homens passam 11 meses e 11 dias olhando para as mulheres. As mulheres passam apenas 20 minutos por dia, que é bastante também, hein? Olhando homens diferentes, né? Então, dos 18 aos 50 anos, elas gastam 6 meses fazendo isso. Então, você vê que o homem realmente é bem mais visual, né? E eles também descobriram que os lugares onde mais se olham desconhecidos é nos supermercados, nos bares e nas baladas. Outra característica masculina, os homens precisam de um tempo para eles quando eles chegam em casa. Então, chegou do serviço, dê um tempo para ele. Dá um beijo, né? Dá meia horinha, uma horinha, deixa ele tomar o banho dele, aí ele vai dar uma desacelerada, assistir um pouquinho de TV, jantar, aí você conta as suas coisas. São pequenos cuidados que facilitam muito a vida do casal, né? Ele se sente acolhido, ele se sente entendido, sem pressão, então ele sente prazer em estar em casa. Em contrapartida, depois dessa relaxada, aí ele pode dar atenção para você, não é verdade? Homens e mulheres são diferentes, mas quando eles se compreendem, eles se complementam, e isso é muito bom num relacionamento. Os homens escutam as mulheres, sim, só que eles não ficam dando feedback o tempo inteiro. Geralmente o homem escuta calado, né? A mulher já questiona, ela responde, ela pergunta. Mas se a gente olhar para as diferenças com simpatia, a gente tem muito mais chance de que esse relacionamento dê certo. Então, tem homens sensíveis que falam bastante, tem mulheres mais duras que falam pouco, tem homens que não ligam para essa história de machismo, tem de tudo. Mas em linhas gerais, pela própria criação que nós temos, né, é que acontece como foi falado. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Reconheçam as diferenças entre homens e mulheres. Somos diferentes, mas somos maravilhosos, homens e mulheres. E a gente tem que parar de brigar, parar de competir, né? A gente tem que se olhar com mais simpatia e compreensão.